vou fazer um vídeo hoje que muito provavelmente ele pode ser facilmente mal interpretado, assim como facilmente psicólogos vão me odiar. Mas assim, não tem muito que eu posso fazer. O que acontece é que vai ser um vídeo a respeito de insegurança e de vergonha, e sobre como as máscaras que a gente usa no dia a dia pode ajudar a gente com isso. Oi, pra quem não me conhece, eu sou o Juan. Eu de vez em quando faço vídeos aqui para a internet. Eu vou tentar ficar com o cabelo solto, mas pode ser que eu não consiga. E aí eu tenho que prendê-lo de novo. E aí se eu prendê-lo de novo, vocês entendam que é porque eu não dei conta de ficar com ele solto. Mas como ele tá relativamente bonito hoje, por que não, não é mesmo? Olha, tá até... Nossa, tá brilhoso. Caraca. Caraca, realmente ficou muito bonito. Desculpa a autoapreciação aqui, mas é porque realmente hoje ele tá bem bonito. Como pode, né? Podia acordar todo dia assim? Tinha que acordar de vez em quando tudo estatelado? Bom, vamos ao vídeo então. O que acontece? Essa semana eu peguei e publiquei um vídeo no meu TikTok substitutivo, porque pra quem não sabe, eu tenho meu TikTok normal e eu tenho um TikTok substitutivo que eu de vez em quando posto vídeo lá porque eu entendo que o engajamento de um é diferente do outro. E aí, nesse de reserva, o que eu fiz? Eu peguei e fiz uma análise muito chonha, que eu não sou nem um pouco especialista, mas a respeito do quanto que a vulnerabilidade de uma pessoa pode ajudá-la a engajar um discurso. No sentido de, os BBBs da vida, a galera que ganhou de fato o programa e que teve altos engajamentos, muitos seguidores, isso, aquilo, eles tiveram uma tendência muito parecida de então, sofri muito no começo, os meus amigos me traíram, fui deixado de lado. Esse negócio de fui deixado de lado, fui abandonado, fui menosprezado por quem eu achei que iria me colocar pra cima. Não sei por qual motivo exatamente, mas engajou. Engajou com a Thelma quando a Marcela e as outras amigas dela deixaram ela de lado, ela acabou se aproximando da Manu e da Rafa Kalimann. Algumas pessoas ainda chamam ela de planta até hoje, mas querendo ou não, esse movimento ajudou ela a ter o engajamento para si. Isso aconteceu com a Juliette, quando ela sempre foi colocada em maus lençóis, quando ela tentava se comunicar, mas ela não conseguia se comunicar de uma forma que todo mundo entendesse. Inclusive, até mesmo rachando com o que foi chamado de G3, que era o Gil e a Sara. E acabou que ela ficou tendo que migrar entre vários grupinhos de amigos para ela se sentir ouvida. Aconteceu com o Arthur Aguiar, onde o tempo todo ele se sentia sozinho no jogo, mesmo a galera falando que era amiga dele sim, por exemplo, o PA e o Douglas. E eu vejo, querendo ou não, aconteceu também com a Amanda, mas não de uma forma de tipo, ela foi deixada de lado porque, tadinha. Mas porque criou-se uma fique aqui fora que ela deveria ficar com o cara de sapato. E o cara de sapato não se sentiu atraído dessa forma por ela. Ele se sentiu atraído por ela de uma outra forma, uma forma de amizade, de irmandade, essas coisas. E aí quando veio aquela mina gringa e que ele se aproximou dela e que aconteceu o que aconteceu, onde ele acabou sendo carro passando. E aí onde aconteceu o que aconteceu, onde inclusive ele foi acusado de, por causa dessa aproximação dele com essa mina gringa, acabou que ele foi expulso do programa e essa chance de um possível relacionamento engajou a Amanda. Quer dizer que todos esses participantes ganharam um programa por causa disso? Não. Não é por causa disso. Cada um teve o seu merecimento próprio, mas o comum entre todos estes é que em algum momento eles se autodeclararam que estavam se sentindo sozinhos, abandonados ou deixados de lado de certa forma. Uns mais do que outros, com toda certeza, e outros de uma forma mais natural que outros também, mas o ponto não é esse. O ponto é que, às vezes, a gente quer tanto estar num lugar de destaque e quer tanto que as pessoas gostem da gente, e nem sempre as pessoas vão gostar da gente. Às vezes as pessoas vão torcer contra a gente, de uma forma que você não pode controlar. Essa é a brisa. Porque nem todo mundo tá de fato disposto a gostar de você. Assim como nem todo mundo tá de fato disposto a torcer por você. E isso é uma brisa que eu tenho e que eu tive principalmente porque semana passada, também no TikTok, viralizou uma mina, onde ela falava que ela tava fazendo os vídeos do TikTok dela porque ela gostava de fazer vídeos pro TikTok. E aí
Ela descobriu que as meninas do condomínio onde ela morava, recorte social, se mora no condomínio é porque tem grana. Mas voltando ao assunto, que as meninas do condomínio pegavam os vídeos dela, falavam pra ela que tipo, você tá linda, tá maravilhosa, comentavam nos vídeos dela, inclusive, essas coisas. E aí, quando chegou pra ver a verdade por detrás desses comentários, elas tinham um grupo entre elas onde elas debochavam horrores dessa menina. Onde, olha que ridícula, olha que sem noção, onde ela acha que vai chegar fazendo vídeos pro TikTok, quem ela pensa que é e não sei o que. E aí ela fez esse vídeo contando no TikTok esse sentimento de, poxa, eu esperava mais dessas pessoas. Porque o suporte vinha dessas pessoas. E de repente eu descubro que é um suporte falso. E a galera se emocionou com esse discurso dela e também se emocionou com o fato de, poxa, ela é bonita. O conteúdo dela é interessante. Ela foi iludida pelas pessoas que ela confiava. Ou seja, mais uma vez foi deixada de lado, mais uma vez foi de certo modo abandonada, mais uma vez não teve como confiar nas relações onde ela se baseava por uma coisa que é relativamente simples, que é apenas criar vídeos pra internet. Não é tipo uma relação familiar, uma relação financeira, uma relação de namoro. Porque todo mundo tem uma história de família que não presta, a grana que tá faltando e o seu chefe é um babaca, ou então que o seu namorado te traiu. Todo mundo tem uma história mais ou menos nesse nível. O ponto que envolve essas histórias do BBB e dessa menina, e do alto engajamento, inclusive, que ela teve depois que ela fez esse vídeo contando que ela descobriu, o deixado de lado, é o abandonado, é o esperava tanto de você e não rolou, sabe? E não rolou. E aí eu fico pensando no quanto que, por exemplo, a gente realmente coloca expectativa demais em algumas ações nossas, inclusive em algumas atitudes dos nossos companheiros do dia a dia. Não precisa ser necessariamente o namorado ou a namorada, ou então a sua mãe ou o seu pai, ou então o seu colega de escola, de faculdade ou de trabalho. Pode ser qualquer relação onde você não é o ator principal, onde você não é o foco do negócio, sabe? Que às vezes a gente personifica a parada para que se pareça que a gente é o foco do negócio, mas na verdade a gente não é. E aí é muito ruim isso, porque é uma parada do ego, e aí você precisa saber controlar o seu ego e saber que as pessoas não necessariamente estão contra você, mas que as pessoas não necessariamente também torcem por você. E aí você tem que saber lidar com a brisa. Por exemplo, eu sei que não é todos os meus amigos que me dão suporte a respeito de eu fazer vídeos aqui pra internet. E tá tudo bem, porque a vida deles tem outras coisas que são mais importantes. Sei lá, por exemplo, o trabalho, por exemplo, entregar o TCC, por exemplo, sei lá, namorar, ir na academia. Qualquer coisa pode ser mais importante do que ter um vídeo. E tá tudo bem, eu entendi que tá tudo bem. E eu entendi logo antes de começar a fazer vídeos pra internet. Tanto é que eu não espero muito do engajamento dos meus amigos, porque vai ser uma expectativa quebrada minha, entende? Vai ser uma expectativa quebrada minha e que não tem como todos os meus amigos corresponderem a essa expectativa minha. Porque é exigir demais dessas pessoas. E aí, se as pessoas não fazem aquilo que você espera que elas façam, e aí você se frustra, e aí você se coloca nesse lugar de tô com calor. E aí eu dei uma mega divagada aqui no assunto, porque eu comecei a falar a respeito de frustração e expectativas e necessidades que a gente tem a respeito do outro. Tô falando tudo isso porque, às vezes, só às vezes, não sempre, mas às vezes, a gente precisa entender uma situação que é o quê? De novo, uma coisa meio Ariana Grande, mas tá tudo bem. E as expectativas que a gente coloca no outro e que nos é frustrada, a gente tem que saber lidar. Não do saber lidar com, é proibido ficar triste, ou então é proibido se enraivecer por causa disso. Eu acho que sim, a gente precisa e pode ficar triste diante de uma situação ou outra, e pode ficar com raiva, mas que tem que saber ponderar essas coisas. Mas você não pode deixar de ser, de fazer ou de falar aquilo que você quer ser, fazer ou falar, porque as pessoas não estão atingindo as suas expectativas. Dentro desse papo, tem o papo das inseguranças e das vergonhas, onde vergonha e insegurança eu acredito que anda lado a lado uma coisa com a outra. Que é o quê? Se eu quero fazer, por exemplo, vídeo pra internet, mas eu sou inseguro quanto a isso, de tipo, eu preciso necessariamente do suporte desses 1000 amigos de Facebook, desses 1000 seguidores do Instagram, se eu faço um vídeo
e não atinge todas essas pessoas, e nem todas essas pessoas engajam, interagem, comentam, dá like, compartilha, pipipi, pipipi, popopó, popopó, eu vou me frustrar, eu vou pensar comigo mesmo que eu tô fazendo é passando vergonha, porque não é todo mundo que tá lá vendo aquele conteúdo que eu tô criando. Não é todo mundo que vai tá lá torcendo por mim. Inclusive, facilmente, pessoas que se dizem amigas, ou então que gostam de acompanhar a sua vida, vão estar olhando a sua vida com um olhar muito pessoal, inclusive com um olhar muito de julgamento. E você precisa saber lidar com o julgamento dessas pessoas. Você precisa, é uma necessidade do ser humano saber lidar com o julgamento dessas pessoas, porque senão para sempre você vai ser uma pessoa totalmente insegura. Uma pessoa que qualquer coisa que comentarem a respeito de você, seja positivo ou seja negativo, você vai levar muito pro coração. Por exemplo, se você tem uma insegurança muito grande a respeito do seu rosto, por exemplo, o meu rosto aqui, eu não tenho barba completa. A minha barba, ela tem uma falha aqui e ela não é totalmente fechada e a barba não junta junto com o bigode. Se alguém falar pra mim que a minha barba é muito linda do jeito que é, e eu estiver no momento onde a minha insegurança tá batendo muito alto, nossa, aquele comentário vai ser a melhor coisa da minha vida e vai ser tipo, ai meu Deus, muito obrigado por ter falado sobre a minha barba. Assim como se eu estiver num momento de insegurança muito, muito, muito alto e a pessoa falar, nossa, por que você não passa um minoxidil na sua barba? Pra ver se ela dá uma aumentada de volume. Porque, né, olha, é tudo falhado, não sei o quê. Eu até posso não demonstrar isso instantaneamente pra pessoa. Mas chegando em casa, eu vou desabar. Por causa de, mais uma vez, um comentário. Então, tipo, é muito difícil quando você é muito suscetível as opiniões das outras pessoas, porque isso demonstra uma insegurança particular sua. E eu só dei um exemplo a respeito da barba, mas existem exemplos a respeito do seu corpo. Por exemplo, se você é muito magro ou muito gordo, sabe? As pessoas têm uma tendência a achar que nós devemos ser extremamente malhados de academia. E nós não precisamos ser. E tem que ter isso, e tem que ter aquilo. Eu acho que não tem que ter nada. Sinceramente, eu acho que não tem que ter nada. Eu acho que só você tem que se respeitar suficientemente e entender quais são os seus limites daquilo que você é e daquilo que você quer fazer, porque sempre alguém vai ter uma opinião a respeito de um assunto. Eu tô vivendo um assunto particular agora, onde eu pedi opinião para 6 pessoas diferentes. Tem 2 extremas para essa direção, 2 extremas para essa direção e 2 aqui no meio de opiniões, né? Vamos pensar opinião à esquerda, opinião à direita e opinião de centro. E é uma parada do dia a dia da vida, sabe? Do dia a dia. Tipo, preciso ir lá comprar um pão, eu não sei quantos pães comprar. É melhor comprar menos pães, mais pães, ou então comprar a quantidade exata de pães? É nesse sentido que eu tô dizendo. As pessoas vão ter opiniões. As pessoas vão ter opiniões. As pessoas vão falar sobre você, sobre qualquer coisa. Porque você existe. E às vezes você precisa usar uma máscara para você não demonstrar tanta importância com essas pessoas, se você ainda se sente inseguro. Às vezes, a performance da sou fodão, sou isso, sou aquilo, é muito bom de ser feito. Não a todo momento, mas eu acho que é nesse lugar que eu digo que os psicólogos talvez não gostem do papo que eu tô tendo aqui. Porque uma coisa, pra mim, particularmente dizendo, é colocar uma máscara e se sentir o uou! Para aquele momento em que a pessoa tá tentando te menosprezar e tentando te prejudicar. E outra coisa é você usar essa máscara a todo momento. Fingir viver uma vida e fingir ter uma personalidade que de fato você não tenha. Porque tem uma Frida passando aqui, não tem? Tem, passou. Porque a máscara e essa performance é exatamente isso. Uma performance. Uma performance, ela não é contínua. A performance, ela tem um começo, um meio e um fim. E talvez esteja tudo bem fazer uma performance no momento que uma pessoa está te detonando. Porque ela também não vai te detonar a todo momento. Não vai ser todo momento que ela vai te deixar explícito que ela não gosta de você, ou então que ela não gosta de algum atributo seu. Mas você tem todo o direito de se defender. Entende? Eu acho que às vezes eu sou muito reativo nesse sentido, porque parte da minha performance nesses sentidos é muito tipo, eu vou esperar você falar tudo o que você tá falando, pra daí eu falar tudo o que eu quero falar, a respeito do que você disse a respeito de mim. Poucas vezes eu retruco a pessoa a respeito de um assunto que não tá no meio da conversa, sabe? Que não foi algo que ela disse em relação a mim. Poucas vezes. Na verdade, mínimas vezes. Porque se ela está discutindo comigo, se ela está apontando o dedo na minha direção a respeito de algum assunto particular meu, pra que eu vou fazer a mesma coisa com ela? Entende?
Por que que se ela tá tentando me atingir por causa de uma insegurança minha, eu vou fazer a mesma coisa com ela? Procurando outras inseguranças dela para atacá-la. Não tem a necessidade disso. Mas existe a necessidade de se defender. No sentido de, você está me apontando minhas inseguranças, eu vou colocar agora essa máscara, vou estufar meu peito e vou falar para tu tudo o que eu acho a respeito disso que você falou para mim. Porque eu tenho opiniões, inclusive, a respeito desse assunto que você falou para mim. Já que você tem, eu também tenho. Fulano também tem, Beltrano também tem, Ciclano também tem. Esse vídeo ele não tem muito meio, começo e fim. Eu acho que é só uma brisa de se pensar que dane-se a opinião das outras pessoas. A maior parte das vezes. Mas que também é interessante saber a opinião das outras pessoas. Porque nem sempre você vai estar certo. Poxa, será que eu deveria raspar meu cabelo? Vai ter muita gente que vai dizer sim. Vai ter muita gente que vai dizer não. Dependendo de quem tá dizendo não, talvez eu pese mais pro não. E dependendo de quem tá dizendo sim, talvez eu pese mais pro sim. Por isso que a gente coloca certos rótulos nas nossas relações. De melhores amigos, namorado, família, colega de trabalho, chefe, colega de escola. Essas coisas de colega, de coleguismo, a gente não se importa tanto com opinião. A gente se importa, mas não tanto quanto os nossos melhores amigos, quanto os nossos namorados, ou então até mesmo quanto os nossos pais. Dependendo da hierarquia que você tenha, você vai colocar um rótulo acima do outro. E vai levar mais em consideração a opinião de uma pessoa do que outra. Inclusive a sua própria. Porque afinal de contas, mais uma vez, nós mesmos temos as nossas próprias opiniões. E eu acho que se você se sente inseguro, você deveria perguntar para aquelas pessoas que você tem um rótulo mais acima. Porque as pessoas que têm um rótulo mais abaixo, meio que... Sabe? Por exemplo, se nos rótulos mais abaixo for os seus colegas de trabalho, onde são apenas colegas de trabalho, não são amigos do trabalho, assim que você mudar de trabalho, você não vai lembrar dessas pessoas. Você não vai ter mais elas no seu dia a dia, então elas não vão ser mais importantes. Assim como os seus colegas de escola, assim que você sair da escola, essas pessoas não vão mais ser importantes. Não quer dizer que, nossa, essas pessoas nunca foram importantes. Quer dizer que ao longo da sua vida, vai ser só um momento em que você conviveu com elas. Não que você, de fato, se importava ou que elas se importavam com você. Se as pessoas não se importam com você, tá tudo bem. Dá uma organizada aí no seu ego e vai viver sua vida. Eu acho que é isso.